Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aulinha hoje, tá? O assunto de hoje é estratificação e mobilidade social. Capítulozinho bem pequeno, assuntozinho bem tranquilo, né? Para vocês já irem se desenvolvendo aí sozinhos, tá bom? Então é o seguinte, o que é desigualdade social? Muito se escuta falar em desigualdade social e geralmente vem à cabeça a questão financeira, né? Mas a desigualdade social hoje, como é utilizado o termo geral, é todo desequilíbrio, é qualquer desequilíbrio que exista entre as classes sociais. Essas classes sociais, a sociologia chama de estratificação social. São estratos, são divisões da sociedade. Essas por várias questões políticas, questões financeiras, econômicas, questões sociais, questões culturais, questões religiosas, né? Enfim, tudo que divide a sociedade, separa a sociedade em graus, em grupos, é o que a gente chama de estratificação social, os estratos sociais, tá? A desigualdade social é esse desequilíbrio que existe entre uma classe que tem acesso a algumas coisas e outra que não tem acesso a nada dessas coisas, ou a nenhuma coisa, ou pouquíssimas coisas. É uma classe que tem pouca oportunidade e outra classe que tem muita oportunidade. Então, essa desigualdade, esse desequilíbrio entre oportunidades sociais, né, e aí entre oportunidade na vida, né, independente de qual área for, é o que a gente chama hoje de desigualdade social. Beleza? Vou abrir o slide aqui para a gente continuar mais rápido. Então, a desigualdade social ocorre quando existe a diferença de vantagens entre grupos que compõem uma sociedade. A estratificação social é um processo pelo qual são formadas hierarquias, ou seja, a partir do momento que existe uma classe que tem acesso e outra que não tem acesso, né, que tem vantagem, outras que não têm vantagens, que tem benefício e outras que não têm benefício, cria esses estratos sociais, essas divisões sociais, certo? Geralmente, né, de forma hierarquizada, ou seja, as classes que estão, os estratos que estão acima, eles têm mais vantagens, né, e essas vantagens vão sendo dispostas de forma hierárquica, ou seja, quem está no topo tem mais vantagem, quem está abaixo tem menos vantagem ou não tem vantagem nenhuma. Beleza? Formado de hierarquias sociais entre os membros de uma sociedade, ou seja, quando são estabelecidas escalas de valor para marcar as diferenças existentes entre os grupos de uma sociedade. Tá? Alguns motivos, né, que criam essa estratificação social: distribuição de renda, né, você leva em consideração, por exemplo, se for falar de estratificação profissional, né, profissões em que o pagamento, o salário, a renda é muito maior, em detrimento, em comparação com outras que é muito menor, certo? Esse desequilíbrio é o que gera a estratificação, a divisão da sociedade, os estratos sociais, certo? Seu prestígio, seu poder de maneira desigual. Então, entenda assim, essas divisões, elas são sociais, elas não são naturais, tá? Não tem aquela, é normal isso, não. Ou, desculpa, é natural isso, não é que seja natural, tá? É social, é uma divisão da sociedade, criada pela sociedade, mantida muitas vezes pela sociedade, certo? Gera desequilíbrio, gera desigualdade, gera conflito, né? Gera o que a gente chama mesmo de desigualdade social, certo? Essa desigualdade social gera essa estratificação. A estratificação mantém essa hierarquia, digamos assim, da desigualdade, certo? Tudo certo? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Vários fatores contribuem para o estabelecimento das camadas, dos estratos. E aí, é aquilo que a gente falou agora há pouco. Você vai ver, ó, lá embaixo no slide vocês estão vendo estratificação econômica, estratificação política, estratificação profissional. Essas divisões, elas são causadas, são geradas normalmente na sociedade a partir da função que o indivíduo ocupa, certo? Então, por exemplo, estratificação econômica, posse de bens materiais. Como que é dividida esse tipo de estratificação? Né? As pessoas que têm mais bens, as pessoas que têm acesso a mais bens, as pessoas que ganham mais, as pessoas que têm condições melhores, elas estão nos estratos superiores, certo?
E aí, os estratos inferior, o estrato superior, o estrato inferior, os estratos inferiores da era, as classes abaixo dela, elas vão seguindo essa hierarquia, certo? De acesso a bens, de acesso a poder aquisitivo, a material. Essa é uma desigualdade, um desequilíbrio, uma estratificação econômica, em que o que pesa é essa questão econômica. A estratificação política é relacionada ao poder, ao comando. Então, por exemplo, você imagina que os deputados, os senadores, os vereadores, né, enfim, essas pessoas eles estão em um nível de comando e de poder maior do que os demais, certo? Isso gera também um descolamento, uma divisão da sociedade. Mesmo entre eles, você tem os senadores, tem os deputados federais, e aí você tem abaixo os deputados estaduais, aí você tem depois os vereadores. Mesmo eles que têm o poder político, tem essa divisão. E aí tem o prefeito, tem o governador e tem o presidente da República. Todos esses são encaixados nesse tipo de estratificação, né? Estratificação política. O que divide, o que hierarquiza, o que separa é o grau de poder, o grau de comando e a influência que tem diante da sociedade. E a estratificação profissional, ela só tem importância que uma profissão tem dentro da sociedade. Então, por exemplo, existem profissões que são muito mais importantes socialmente falando. Essa importância quem dá é a sociedade. Não significa que as outras não são importantes, mas para a sociedade essas profissões são mais importantes. Geralmente, tá? Não é sempre, mas geralmente, essas profissões mais importantes, que têm mais prestígio, que têm mais valor na sociedade, também são as que, em via de regra, pagam mais, são as que rendem mais. Então, o indivíduo já se coloca numa classe social a partir do momento que ele exerce aquela função, exerce aquela profissão. Certo? Bom, vários fatores contribuem para esse estabelecimento dessas camadas. Relação do ser humano com os meios de produção, e aí tem muito a ver com aquilo que o Karl Marx fala, certo? O indivíduo, a classe do indivíduo está diretamente relacionada ao processo de produção, ou seja, se você imaginar em uma empresa que tem o proprietário, que tem o gerente, que tem o coordenador, que tem o supervisor, que tem os funcionários, facilmente você consegue fazer essa divisão hierarquizada de quem está no topo dessa divisão e quem vem logo abaixo. Por quê? Porque você leva em consideração a condição que o indivíduo ocupa, a posição que o indivíduo ocupa no processo de produção. Ou seja, pela lógica, o dono está numa classe social acima do coordenador, né? O coordenador está na classe social acima do supervisor. O supervisor está numa classe social porque no processo ele ganha mais, digamos assim, né? Na empresa, na função que ele ocupa, ele ganha mais, consequentemente ele está numa importância superior, certo? Na sociedade capitalista, as pessoas são classificadas de acordo com o seu poder aquisitivo, fazendo com que identifiquemos as classes sociais como ricas, situação intermediária, classe média, e os pobres, a classe baixa. Hoje em dia, o IBGE, por exemplo, usa outras divisões, digamos assim, mais, como é que eu vou dizer, mais práticas, digamos assim, menores, uma divisão maior. Mas, via de regra, basicamente, é essa divisão. Os ricos, né, estão na classe mais alta, a classe média, que é uma classe intermediária, e a classe baixa, que são os mais pobres. Certo? Essa divisão leva em consideração o poder aquisitivo. Dinheiro, renda, consumo, aquilo que as pessoas consomem. É por isso que, às vezes, as pessoas de uma classe menor se esforçam, às vezes, né, cometem até certas loucuras, para consumir coisas de classes superiores. Fazem um sacrifício, fazem uma loucura, não sei, para consumir coisas, para frequentar lugares em que pessoas de classes superiores frequentam. Por quê? Porque essa imagem, essa ideia vai ser, digamos, divulgada, difundida na sociedade. E aí o indivíduo vai ser alcançado, elevado a um status. Tá? E o status é uma coisa exclusivamente social, né? Que a sociedade coloca, que a sociedade determina, né? E esse indivíduo vai ser elevado a um status diferente da sua classe social. Beleza? Acontece assim. Rogério, então o indivíduo que nasce numa classe social, ele vai se manter naquela classe sempre? Não. Não.
existe o que a gente chama de mobilidade social. O que é a mobilidade social? É a possibilidade do indivíduo mudar de classe social. Está lá embaixo, mobilidade ascendente ou descendente. Quando ele está numa classe média e ele muda para a classe alta, é a mobilidade social ascendente. Quando ele está numa classe média e por algum motivo ele cai para uma classe baixa, é mobilidade social descendente. Isso está relacionado a vários fatores, né? Mas, como eu disse no início, o mais comum, o mais visível é a estratificação econômica, certo? É a estratificação econômica. Então, essa mudança de classe social, esse trânsito de classe social ou para cima, ascendente, ou para baixo, descendente, é o que nós chamamos de mobilidade social. Algumas divisões sociais, estratificações sociais, não permitem essa mobilidade. Por exemplo, as castas, no Egito, na Grécia, na Índia, né, que são a mais conhecida, né, ele não permite a mobilidade social, ou seja, o indivíduo nasce numa classe social, né, numa casta, e ele não pode mudar nem para cima, ascendente, nem descendente daquela casta. Ele vai se manter nela o tempo todo, né? Nas classes sociais, que é a divisão de classes sociais, que é a mais comum no mundo contemporâneo, do capitalismo, essa mobilidade ela é mais constante, né? Ela é mais comum, né? Apesar de que, se nós pegarmos na totalidade, a possibilidade é menor, muito menor, mas o sistema capitalista dá essa visão, dá essa oportunidade. Então, você consegue, todos nós temos uma ideia, temos um conhecimento de alguém, né? Ou nós mesmo podemos ser esse exemplo de alguém que nasceu, ficou muito tempo numa classe mais baixa e hoje está numa classe mais alta, por fruto do seu trabalho, certo? Então, nas classes sociais do sistema capitalista, essa mobilidade social ela é muito comum, tá certo? Para que a mobilidade social, de fato, ocorra, são necessárias algumas ações. Intervenção por meio de políticas públicas, e aí é o papel do Estado garantir que o indivíduo que está numa classe inferior, ele tenha oportunidades. Não é o Estado que vai pegar ele e jogar lá numa classe superior, não é isso. Mas o Estado tem que ter as políticas públicas de possibilitar, de dar a chance, de dar a oportunidade desse indivíduo ascender socialmente e economicamente, certo? Oportunidade de emprego e educação que qualifica indivíduos de classe menos favorecidas. Então, quando a gente fala do papel do Estado, do papel do governo, é justamente esse. O poder público, né? O Estado dar condições àquelas pessoas que estão numa classe mais baixa, que têm oportunidades menores, que têm vantagens menores ou nenhuma vantagem, que eles tenham a possibilidade de melhorar o seu potencial, desenvolver o seu potencial a ponto de mudar, de migrarem para uma classe social superior, garantindo assim a oportunidade, o direito desse indivíduo pensar, arriscar, tentar mudar sua condição social, melhorar sua condição social e da sua família, certo? Mobilidade, eu falei ascendente e descendente, né? Sobe é ascendente, quando baixa é descendente, e existe a mobilidade também vertical e horizontal. Por exemplo, se você imaginar, o exemplo que a gente falou, classe alta, média e baixa. Vamos estabelecer aí uma regra, usar mais ou menos os critérios do IBGE. O indivíduo que está na classe média, né, é um indivíduo que tem uma renda de R$ 2.500 a R$ 5.000 por mês. Esse indivíduo, esse é um exemplo, tá? Um exemplo qualquer. Ele está na classe média. Só que esse indivíduo, ele recebeu uma promoção. Então, ele ganhava 5.000, ou ele passou para um concurso, ele mudou de emprego, ele ganhava 5.000, ele vai passar a ganhar 7.000. Imediatamente, ele muda de classe social, certo? E isso é o que a gente chama de mobilidade vertical, certo? Ele saiu de uma classe e foi para outra, certo? Isso é a mobilidade vertical. Ah, mas o indivíduo ganhava 6, 7 mil reais, estava lá na classe alta, teve a crise econômica, teve essa pandemia, a empresa fechou, não sei, ele passou a ganhar 2.000 reais por mês, 3.000 reais por mês, fazendo alguma coisa. Mobilidade vertical descendente, ou seja, esse indivíduo diminui a classe social dele. Por quê? Porque ele perdeu a renda dele, ou seja, mudou de uma classe
para outra, certo? Quando é que a mobilidade é horizontal? Esse indivíduo que ganha 2, 3 mil reais, ele melhorou sua condição. Ele ganhava 3 mil reais, agora ele está passando a ganhar 4 mil reais. Olha só, se a classe média é de 2 a 5 mil, ele ganhou 4. Ele mudou de classe? Não, mas ele melhorou. Quando o indivíduo melhora a sua condição social, ou piora também sua condição social, mas não sai daquele limite, é o que nós chamamos de mobilidade social horizontal. Ou seja, ele não muda de classe, ele melhora dentro da mesma classe social, certo? Mobilidade social ocorre quando a pessoa muda de posição dentro de determinado grupo, mas permanece na mesma condição social. Mobilidade vertical ocorre uma mudança significativa no nível social do indivíduo. Certo, galera? Então, pessoal, era isso, tá? Falei que era um capítulozinho bem pequenininho, o assunto é bem tranquilo, tá? Estou disponível para vocês, se precisarem, lá no grupo, qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Um abraço, fique com Deus.